da palavra de Deus e enraizar em nossos corações algo que possa ficar marcado nesses dias, né? Além desse vírus, né, que roda as cidades, que tem causado pânico. Mas eu quero profetizar que nesta noite o vírus não vai ter lugar nos nossos corações, nem na nossa mente, nem na nossa alma, e sim a palavra de Deus. Amém? Amém? Ok. Amados, façam um sinal, porque eu não estou vendo, se vocês localizaram Lucas 4, versículo 16. Tudo bem? Ok. Assim diz a palavra de Deus. Quando Jesus pregava, né, em Nazaré, ele foi rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar aonde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E tomados na sinagoga, tinham os olhos fitados nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Se cumpriu a escritura e acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhes saíam dos lábios. Assim diz o Senhor: hoje se cumpre aqui, entre nós, o amor de Deus. Amados, Jesus, ele, no caminho, eu tenho convicção de que ele já sabia que a cidade de Nazaré estava ali separada para ele pregar. Assim como São Gonçalo está separado hoje, quando o Pai nos enviou para esta cidade para pregar o Evangelho. Assim também como todos, né, ali fitavam os olhos em Jesus e diziam: que maravilha, tinha os olhos fitados nele, diz a palavra. Eu imagino que naqueles dias, no início do Evangelho pleno, deveria acontecer algo que muitos não conheciam, que era a forma de Jesus pregar, a forma eloquente dele colocar a palavra do Senhor nos corações de todos aqueles que estavam ali presentes. E todos, com certeza, saíam maravilhados daquele lugar. Basta dizer que a palavra, no versículo 22, na sua Bíblia, diz: todos eles davam testemunhos e se maravilhavam da palavra da graça. Da palavra de graça que lhes saíam dos lábios. Talvez hoje nós não tenhamos a noção do que é um coração cheio do amor. E quando você prega a palavra e sai dos seus lábios algo que transforme as vidas. Mas muitas das vezes a gente não percebe que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, conforme Jesus disse que o Espírito estava com ele, sobre ele, e provavelmente o Pai o honraria naqueles dias. Mas eu quero lembrar também que naqueles dias, em Nazaré, Jesus tinha um compromisso para os seus daquela cidade, como nós temos hoje um compromisso para São Gonçalo. Eu não nasci em São Gonçalo, mas eu fiz história e faço história em São Gonçalo quando eu entro na cidade e prego a palavra de Deus ou quando nós temos comunhão. Então, hoje, como tema desse dia, dessa noite, eu profetizo um tema que hoje se cumpre, o amor de Deus em nossos corações, nessa sexta-feira. Amém? Amados, o Evangelho não é, muitas das vezes, como se diz, macio, tranquilo. E para Jesus não foi diferente. Lembrando que hoje nós estamos
fora dos templos. Hoje nós estamos nos reunindo aqui. Eu não sei ali quantas pessoas estão participando, porque eu não olhei. No início eu vi ali 17. Talvez hoje tenhamos mais. Mas eu quero lembrá-los que existem dezenas e dezenas de famílias que não conseguem escutar o que nós estamos com esse privilégio de escutar a palavra de Deus. Durante 2 a 3 anos, esse homem que está aí, o Marcelo, trabalhou duro para que toda a cidade fosse evangelizada. Pregou o evangelho, chamou as pessoas, colocou sistemas. Tivemos dificuldades, sim. E essa dificuldade, muitas das vezes, não é só nossa, de pregar o evangelho. E Jesus também teve, naqueles dias, no início, uma dificuldade aonde vocês podem abrir no versículo 28, por favor. Onde diz: todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Eu vou repetir. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Muitos profetas, como Oséias, ao reconstruir Jerusalém, em 52 dias, ele sentou, chorou, orou, jejuou, de tristeza por Jerusalém estar destruída totalmente. Muitos profetas, como Jeremias, foram jogados no fundo do poço. Muitos homens de Deus não conseguem pregar o evangelho chegando até onde tem que chegar. Isso por quê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos entender o que é um evangelho da graça, o que é um evangelho pleno, o que é um evangelho do amor. E muitas das vezes nós nos recolhemos. Mas Jesus, ele não tinha essa missão de se recolher. A missão dele chegou até nós nessa noite. Por isso, mais uma vez eu digo, hoje, nessa noite, se cumpre o amor de Deus. E naqueles dias, quando Jesus se voltou para os seus, em Nazaré, conforme diz a palavra, conforme nós estamos aqui hoje, se voltando para os nossos, aconteceu algo, como diz o versículo 29. Levantou-se, expulsaram da cidade e levantou até o cimo do monte, no versículo 29, sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Em outras palavras, o povo queria, o povo de Jesus, o povo da cidade de Jesus que ele foi criado, o povo escolhido para ser pregado o evangelho, queriam matar Jesus, assim como também o profeta Jeremias, assim como também o profeta Oséias e muitos outros profetas que se levantam para pregar o evangelho na sua própria cidade. E naquele momento, em 2 linhas, no versículo 30, Jesus vai transformar as nossas vidas nessa noite. Em 2 linhas, no versículo 30 diz: Jesus, porém, passando por entre eles, o que Jesus fez? Se retirou. Amados irmãos, eu amo de paixão ser batistas. Eu amo de paixão estar aqui com vocês, compartilhando nessa família, né? A palavra de Deus. Mas é muito interessante quando Jesus ele nos orienta com 2 situações. De um lado, no versículo 22, todos eles davam testemunho e se maravilhavam. Aí na sua Bíblia. Repetindo, todos eles davam testemunho e se maravilhavam. No versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, lhe encheram de ira. A palavra de Deus nos traz hoje 2 vertentes. Uma, muitos se maravilhavam, outros se enchiam de ira. E Jesus escolhe deixar aqueles irados, aqueles que atrapalhavam o evangelho, aqueles que não queriam que Jesus pregasse, aqueles que não queriam que Jesus caminhasse. E aí me chama a atenção, e eu falo com todo amor a vocês. O que te prende
São os irados que não te permitem você atravessar as fronteiras para pregar o evangelho? Jesus, ele nos ensina nessa noite, se há alguma coisa que te impeça, diz Romanos 8, nada te impedirá. Nem furacão, nem tempestade, nada pode impedir o amor de Deus. Tanto que nós estamos aqui hoje com amor. A água, quando vem descendo a montanha, quando ela encontra uma rocha, ela desvia e segue o seu caminho até o rumo do seu destino. E Jesus ali no início do Evangelho, nos primeiros milagres em João 2, com a sua família, voltando para Nazaré, onde ele foi criado, muitos estavam já bloqueando o seu caminho. E ele, pela graça, pela misericórdia e por amor a nós, ele escolheu deixar aquele povo ali, na ira, e seguir sem que ninguém visse, porque ele tinha um destino. Podemos perceber que nesse destino, ele começou a curar muitas pessoas, ele começou a expulsar demônios nas cidades, ele começou a curar paralíticos, cegos, enfermos. A palavra de hoje nos traz com amor. Se tem alguma coisa que te impeça você avançar, se tem alguma pedra que te impeça de descer e seguir o rumo até o objetivo do que o Senhor quer te levar, siga o teu rumo em nome de Jesus. Jesus, ele optou em seguir o rumo até a cruz. Jesus optou em seguir o rumo em curar os enfermos, expulsar os demônios. Tanto que ele diz, no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim neste momento, que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração das vidas, aos cegos e por liberdade aos espíritos, aos oprimidos, digo. Amados, eu sei que hoje, talvez o Espírito Santo de Deus dentro de você está te dizendo que muitas das coisas estão te travando a curar os enfermos, a expulsar os demônios, a fazer algo que o Senhor nos ensinou. Curas, paralíticos, cegos, enfermos, libertar os cativos, os oprimidos. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está pondo fim nisso. Hoje o Senhor está te orientando, te capacitando e a mim. Se tem algo que você tem que seguir o seu rumo, se tem algo que você tem que chegar até o objetivo, como Efésios 4, até que chegue à plenitude do poder do Espírito Santo de Deus, no chamado de profecia, de mestre, de doutor, que o faça em nome de Jesus. Que você possa conhecer os 66 livros, 39 com 27, que você possa curar os enfermos, que você possa exercer o teu ministério, que você possa louvar, adorar, mas não ficar com as pessoas que odeiam o evangelho, que travam a palavra de Deus, que impede a sua caminhada até chegar ao rumo da profecia que o Senhor tem para a sua vida. E eu espero, nessa noite, que se cumpra o amor de Deus na minha vida, na sua vida, para que um dia, quando nós estivermos com o Pai, Ele possa te dar um abraço e te dizer: meu filho amado, que bom trabalho que você fez na terra. Que bom trabalho que você fez orientando, capacitando, louvando, adorando, como hoje aqui agora nós estamos. Que bom trabalho que você colocou à disposição as coisas que você tem, o teu amor, a tua vontade, aquilo que eu te ensinei, a sabedoria, e você não ficou preso àqueles que te travaram para você chegar até onde eu quero que você chegue. Jesus fez isso, meus amados, com muito amor. Ele tinha uma missão logo no início, ou ser jogado do precipício, do penhasco, conforme a palavra diz, ou deixar aquelas pessoas ali e seguir em frente. E o que ele optou? Por todos, sim, por todos aqueles, conforme diz o versículo 22, que davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saíam dos seus lábios. Que nossos lábios possam enraizar os corações, que os nossos lábios possam falar a verdade, que é a palavra de Deus, que os nossos lábios possam ser tomados com lâmpada de fogo nessa noite, mas que possamos
soltar a palavra de Deus de tal forma que paralíticos, cegos e muitas pessoas entendam que nós somos homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, seguidores do Senhor. Se o Senhor não tivesse feito isso, logo à frente, lá no capítulo 6, no versículo 13, depois dele orar a noite inteira, depois dele jejuar, quando ele desce a montanha, no monte, ele encontra os discípulos, como aqui hoje, e diz para cada um de nós, como ele disse naquela noite: eu quero dizer a vocês que vocês são bênção. E ali ele escolheu os discípulos e os chamou de apóstolos. Eu não sei hoje o que podemos melhorar. Eu não sei hoje por onde começar, mas eu quero orar agora com vocês e pedir a Deus que caia por terra tudo que está nos impedindo de seguir até onde o Senhor nos chama, a cumprir todas as metas e objetivos que o Senhor nos confia, a fazer com que em nossas vidas tenha um histórico no qual nós possamos dizer muito mais do que já podemos hoje. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. E eu gostaria de deixar algo que está no meu coração, meu povo. Não como um pastor da Igreja Batista, mas como irmão em Cristo. Essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo. Antes eu quero orar por vocês. Antes eu quero orar por nós. Antes eu quero orar por esta cidade. Antes eu quero orar pelo pastor Levi, por todos os meus amigos que eu me reúno sempre, pastor Jonathan, Valéria e todos eles, pelos pastores que não estão atuando, pelos diáconos que não estão trabalhando nesses dias, por todos os membros que eu cruzo por essa cidade afora. E orar para que o Senhor abra os portais conforme ele leu em Isaías, que ele possa ir Isaías 45 à frente, abrindo as porteiras e tudo que impede a nós a passarmos, que possamos seguir em frente e largar para trás todos aqueles que nos impedem, todas as coisas que nos impedem, todas as coisas que não permitem que cheguemos até onde temos que chegar, pela vontade e soberania do Senhor, que nos ensina nesta noite a largar as coisas desse mundo que nos atrapalham e seguir o caminho do Senhor para pregar e apregoar o Evangelho. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessas breves palavras, Senhor, eu te peço que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos caminhe. E eu te peço nesse momento, na vida de cada um aqui, no seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, que caia por terra tudo que impede, Senhor Deus, o progresso financeiro, o progresso espiritual, o progresso de seguir em frente, aquilo que impede, Senhor Deus, cada homem e mulher, a começar de mim, seguir o teu evangelho. Que caia por terra, Senhor Deus, tudo aquilo que está atrapalhando a nós, a ganhar almas, a pregar o evangelho, a invadir, a tomar esta cidade para o Senhor Jesus. E que de hoje em diante, Pai, se cumpra conforme se cumpriu na sua vida, Pai, naqueles dias na sinagoga. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra. Que se cumpra, Pai, em nome de Jesus. E que possamos, sim, ser chamados de homens e mulheres de Deus a pregoar o Evangelho pelos 4 cantos desse planeta, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de resgatar, Senhor Deus, que o Senhor não quer perder tempo com as coisas que atrapalham o Evangelho, mas o Senhor tem objetivos. O Senhor nos ensina nessa noite, Pai, a seguirmos para a meta, para o objetivo do chamado. Eis que vos chamo, meus irmãos, diz assim o Senhor, para pregar o Evangelho. Que nessa noite se cumpra em cada vida de vocês
assim como vocês estão se reunindo para se fortalecer. Eu agradeço a Deus por essa reunião, Marcelo, a todos vocês, porque aqui eu vejo o amor de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor. Mas se há alguma coisa que vocês percebam que o Espírito Santo está falando agora com vocês, divisão, confusão, problemas, gente querendo atrapalhar vocês, larga de mão e segue em frente em nome de Jesus. E verás o que o Senhor tem lá na frente, que está te aguardando. Siga o caminho que o Senhor está lhe mostrando, em nome de Jesus. E que nessa noite, mais uma vez, se cumpra o amor de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos nesses dias tão difíceis, mas que essa palavra de caminhar, de largar as coisas que estão lhe prejudicando, confusão, divisão, fofoca, coisas que atrapalham e que poderia ser mais aproveitada no seu emprego, na sua casa, na igreja, em todos os lugares, por onde passares. Não pare para fazer isso. Pare para ganhar tempo, evangelizar, pregar, orar, jejuar, subir um monte, sabe? E que o Senhor possa operar em vocês, em mim, na minha vida e nas nossas famílias, um histórico que diga algo que o Senhor se cumpriu em nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho e pelo ouvir a palavra de Deus. Isso me alegra o meu coração. Muito obrigado mesmo, Marcelo, e todos vocês, irmãos, em Cristo Jesus. Amém.